Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito da Santa Missa. E eu queria compartilhar com vocês também alguns pedaços, né, da nossa missa para que vocês entendam como que funciona, como se preparar também para cada momento. Às vezes vocês podem enxergar isso como um puxão de orelha, às vezes eu vou dar um puxão de orelha, mas é para que todos consigam participar bem da Santa Missa. Então, eu vou pegar com vocês esse livro aqui. É um livro do professor Felipe Aquino, é a explicação da Santa Missa. E aí, lá na página 33, ele começa falando, né, a respeito da Santa Missa. E aí, aqui, ele fala a mesma coisa que fala no catecismo, tá? No catecismo também tem, pessoal, a explicação da Santa Missa. Mas às vezes o Felipe Aquino ele meio que pegou do catecismo e colocou nesse livro de uma forma mais fácil de entender, tá? Mas no catecismo também tem essas explicações. Temos os ritos iniciais, né, o canto de entrada, a entrada do padre junto com os ministros, né, os ministros da Eucaristia, os proclamadores da palavra, né? E junto com essa entrada, nós temos o ato penitencial, que é onde a gente pede perdão para Deus, né? E vocês reparem que a gente pede perdão para Deus geralmente 3 vezes, né? Porque a gente pede perdão à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é uma forma de reconciliação mesmo com Deus, né? O Glória, a gente geralmente faz o Glória em dias festivos. Então você pode perceber que não é toda missa que tem o Glória, né? Ele é reservado aos dias festivos. Depois do Glória nós temos o Oremos, né? O Oremos é uma oração que o sacerdote faz e geralmente depois que ele fala Oremos, ele dá uma pausa. E essa pausa, ela é muito importante para que ali naquele momento, mentalmente, nós coloquemos as nossas orações junto com as orações, né, do Padre, para que elevemos mesmo a Deus tudo aquilo que a gente tem no nosso coração. Depois a gente já entra na liturgia da palavra. A liturgia da palavra, ela começa com a primeira leitura. A primeira leitura geralmente é tirada do Antigo Testamento. E depois já vem o Salmo. E o Salmo não pode ser substituído por outro cântico, tá? Ele tem que seguir ali naquela ordem. Uma coisa que é importante ressaltar é que todas as leituras, elas são pré-definidas pelo ano litúrgico da qual está inserida. A gente tem o ano litúrgico A, B e C, né? Então é muito importante para que não mude essas leituras, né? Então o Salmo ele não pode ser substituído por outro canto, ele tem que ser o Salmo. Depois a gente tem a segunda leitura. A segunda leitura ela é feita aos domingos e em dias festivos. Não é em todas as missas que a gente encontra a segunda leitura. A segunda leitura é geralmente tirada do Novo Testamento, das cartas de São Paulo, né, do Novo Testamento. E elas têm um profundo ensinamento dos apóstolos. Pois a gente tem o canto de aclamação. O canto de aclamação é muito importante, que ele precede o Evangelho. E o Evangelho, geralmente tirado, claro, dos livros dos Evangelhos, né, de Lucas, João, Marcos ou Mateus, que é feito sempre pelo padre ou pelo diácono, então é sempre por alguém do clero, né, enquanto que as outras leituras podem ser feitas por leigos, né, que somos todos nós. Depois que passa o Evangelho, o padre tem um tempo para fazer a homilia. A homilia é a hora que o padre vai fazer o ensinamento da palavra, né? E geralmente ele usa desses textos bíblicos para nos passar algum ensinamento, né? Gente, uma coisa que é muito importante de ressaltar aqui é que a gente tem que ler os evangelhos, as leituras e os salmos no tempo em que eles foram escritos.
né? E o padre e o clero, com a sabedoria que eles têm, né, de Bíblia e tudo que eles estudaram, eles trazem essas escrituras para os dias atuais, passando para nós ensinamentos. Mas é muito importante que a gente leia tudo sabendo da época as quais foram escritas, que também é muito atual para os nossos dias de hoje. Depois, a gente faz a profissão de fé. A profissão de fé para nós católicos é algo assim único, porque é onde a gente realmente professa da fé católica. Ali na profissão de fé, a gente fala dos dogmas das quais a gente acredita. Então, a gente tem que estar muito atento. É como se fosse um juramento que a gente fizesse em voz alta, né? Como eu falei, a missa é um pedaço do céu na terra. Quando a gente vai para a Santa Missa e a gente passa por todo esse processo que eu falei até agora, é como se a gente estivesse diante de Deus, nos colocando penitentes no ato penitencial, escutando todas as palavras que Deus tem para nos falar aquele dia, e a partir do momento que você escuta, você conhece daquilo e você não pode negar aquilo, né? E a profissão de fé é um juramento. Depois tem as orações, né, que são as preces. As preces geralmente são as orações feitas pela comunidade. E depois das preces, a gente chega no ponto alto da Santa Missa, que é a Eucaristia, né? A anáfora, que é como a gente chama a oração eucarística, é o ponto alto, onde o padre faz a consagração, né, da Eucaristia. Como eu falei no começo, não estou aqui para explicar para vocês do mistério que acontece da transubstanciação do pão e do vinho, tá? A transubstanciação, só para passar para vocês aqui, é o que nós acreditamos ser a transformação da substância mesmo do pão em corpo e do vinho em sangue de Cristo, tá? E isso é mistério de Deus, então eu não estou aqui para entrar nesse mérito. Tá? A gente faz então a procissão das oferendas. Quando a gente faz a procissão das oferendas, a gente se oferece nesse momento. A gente se oferece como sacrifício também, né? Nesse momento a gente se coloca a sacrifício também, como uma forma de purificação, né? Uma purificação do nosso ser para que a gente possa receber o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O corpo e o sangue. Quando o padre fala na consagração do corpo e do sangue, que ele fala, fazei isto em memória de mim, ali o padre fala em persona de Cristo. Ele fala na pessoa de Cristo. Então é como se o padre fosse o próprio Jesus. Ele faz isso com propriedade. Tá? Não é qualquer um que pode fazer, somente o clero pode fazer. E somente o padre pode fazer, né? O padre, os bispos, nem os diáconos não podem fazer. Então, assim, eles têm essa propriedade para estar fazendo a consagração. E quando quando Jesus fala, né, na instituição da Eucaristia, fazei isto em memória de mim, Jesus não pede para fazer igual. Jesus não pede para fazer parecido, ele pede para fazer isto. Então, é muito importante a gente dar atenção a esses detalhes, porque são esses detalhes que nos mostram a grandeza que é esse mistério de Deus, né? E Jesus não pede para que a gente imite, Jesus pede para que a gente faça o que ele fez, que é o que acontece na Santa Missa. Na oração eucarística, o padre também faz as orações pelo Santo Padre, né? Pelo Papa, pelos bispos. Ele reza pelos vivos, né? Que estão ali na igreja. E a gente que está ali na missa traz à nossa memória também as pessoas da nossa família que às vezes não estão ali naquela missa, né? Então é muito importante que nesse momento você traga à sua cabeça, às vezes seu pai, sua mãe que não conseguiu ir à missa, para você fazer a oração por todas essas pessoas. E ele também faz a oração pelos mortos,
né, para aquelas pessoas que às vezes estão no purgatório possam encontrar o céu. Depois ele faz, né, a fração do pão, né, e distribui para todos os fiéis. Uma coisa que, como eu falei no começo, às vezes pode ser que eu puxe a orelha, né, de alguns, é que antes de fazer a distribuição do pão, né, do corpo de Cristo, a gente reza, faz a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que foi deixada por Jesus, né? Ela está escrita lá em Mateus e ela foi deixada por Jesus. Uma coisa que é muito importante da gente saber, que quando acaba o Pai Nosso, a gente não fala o Amém, tá? O Amém a gente só fala no final, porque as orações que tem pós Pai Nosso, como a oração da paz, ela é continuação, então a gente não fala o Amém. O Amém a gente só fala no final. Então fica atento a esses detalhes para a gente não errar, né? E depois também que faz a entrega, né, do pão, a gente tem um tempo para a gente fazer uma oração, né? E muitas pessoas se perguntam qual é a oração que tem que se fazer, né, nesse momento. Isso é muito pessoal, porque cada um sabe da sua intimidade com Deus, né? Muitas pessoas usam desse momento para falar com Jesus, mas também muitas pessoas usam desse momento para ouvir, né? Nós temos várias orações de muitos santos que deixaram orações prontas para esse momento. Mas esse momento ele é um momento muito pessoal mesmo. Você tá ali com Jesus dentro do seu ser. Então, é um ponto alto assim da missa. Você tá com Jesus dentro de si, né? E esse momento ele é muito particular. Então você pode usar esse momento para silêncio, você pode usar esse momento para conversar com Deus, esse momento é um momento seu com Ele, né? Uma coisa que eu acho muito bonita, que eu já vi em um livro, e eu não vou lembrar agora qual livro que que eu sempre achei muito bonito quando fala, Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nós realmente não somos dignos de receber Jesus. Nós realmente não somos dignos de receber Jesus. Mas Jesus, Ele quer se fazer presente em nós, né? E mesmo nós sabemos dessa nossa falta de dignidade, eu li no livro uma vez que você pode pedir, né? Você pode pedir a intercessão de Maria para que naquele momento em que você vai receber o filho dela, ela faça morada no teu coração, né? Porque Maria soube receber Jesus. Então, para que naquele momento ela faça morada no teu coração, para que você passe a ter um pouco da dignidade de Maria e consiga receber Ele. Eu achei muito bonito isso. Se você quiser, né, usar disso, eu acho muito válido também. Mas como eu disse, é um momento muito particular entre você e Deus. E aí o padre dá, né, um momento ali, né, de oração e depois ele já parte para os ritos finais. Uma coisa que é muito importante de se lembrar é que a missa só acaba quando o presidente da celebração deixa o lugar. Então a missa só acaba quando o padre sai, né, do presbitério, né, e aí o presbitério é onde fica o altar e tudo mais. Então é muito importante receber a bênção final, né? Hoje eu acredito que não tem muito disso, mas tinha uma época que tinha, né? As pessoas costumavam sair antes da bênção final, e não, a bênção final é um ato importante também, é uma parte integrante da missa e a gente tem que receber essa bênção para poder ir embora. Uma curiosidade que eu acho muito interessante, no santo, quando a gente reza, né, o santo, 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 no comecinho da oração eucarística, fala de Hosana. Hosana é uma forma de louvar a Deus, tá? Hosana nas alturas. E eu, quando era criança, eu associava com uma pessoa, inclusive uma pessoa daqui de Nova Resende.
Eu pensava, né? Mas, nossa, ela deve ser muito importante para Deus, porque ela tá até na missa. Mas foi só um parêntese, só uma curiosidade. E outra coisa que eu não sei se todo mundo já chegou a pensar nisso, quando a gente fala Cordeiro de Deus, né, um pouquinho antes da comunhão, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, há muitos anos atrás, na época de Abraão, eles ofereciam, né? Abraão mesmo ia oferecer Isaac. E eles ofereciam também na Páscoa, né? A Páscoa, quando Jesus era vivo e fazia a Páscoa em Jerusalém, eles ofereciam animais, enfim, para sacrifício. E Jesus é o Cordeiro. Jesus, ele veio para ser oferecido no lugar, né? Por todos nós. Então, tudo isso tem um significado muito grande. Tem um significado muito grande para nós. E uma pergunta que eu deixo até para reflexão aqui, você já parou para se perguntar, e está muito presente nesse livro, tá? Chama O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, é um livro muito lindo. Você já parou para se perguntar por que Jesus é comparado a um cordeiro? Porque de todos os animais, eu tenho certeza que se alguém já te perguntou algum dia na sua vida, se fosse para você ser um animal, que animal você seria, eu tenho certeza que você nunca iria ser um cordeiro, né? E por que Jesus não é comparado a um leão, né? O rei da selva? Não, ele é comparado com um cordeiro. Porque ele veio para ser imolado por nós, né? Ele veio para ser entregue por nós. Então, que fique essa reflexão para vocês, né, do Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício, né, feito por cada um de nós. Bom, e para nós encerrarmos então por hoje, eu queria falar para vocês por que se chama Santa Missa. E por que eu deixei, e vocês vão entender por que eu deixei para o final. Porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. Missio, missão, envio, para que se cumpra a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Então, o nome missa veio do envio, que é o ide, né? É o ide que o próprio padre faz no rito final, né? Que ele fala, vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe. E nesse momento, a gente pede para que Deus nos ajude, né? Porque ali na missa nós recebemos o corpo de Deus e que Ele nos ajude a transformar, a evangelizar a vida de outras pessoas, né? Já que ali já estamos na presença de Cristo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho, né? Para a formação de vocês. Eu espero também que tenha despertado o interesse de vocês a participar da Santa Missa. É muito importante a nossa participação na Santa Missa. E eu espero vocês todos os domingos aqui na Mavi TV.